Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Nós vamos falar da dificuldade da fala, da dificuldade de comunicar com a pessoa com doença de Alzheimer. Nós estamos iniciando uma série de vídeos curtos, abordando um problema e soluções. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que saber que a pessoa idosa, de uma forma geral, ela tem uma dificuldade maior de entender o que você fala. Nem sempre ela é surda, ela ouve bem o som da voz. Ela tem uma dificuldade maior de acompanhar, ela demora mais tempo para entender. Se você falar devagar, falar firme, ela vai entender melhor, ela vai compreender aquilo que você está falando. Não adianta berrar, não adianta gritar. O problema não é o volume, o problema é o tempo. Ela leva um tempo maior para entender aquilo que você está falando. Primeira dica é a sua postura. Estudos mostram que a sua postura, a postura que você adota para conversar com uma pessoa com doença de Alzheimer, representa 70% do entendimento. Você tem que passar confiança, você tem que sentar-se de frente, bem de frente, olhar nos olhos da pessoa, falar pausadamente, assegurar a sua mão, colocar a mão do seu ombro, falar firme, mas falar com ternura, falar com um sorriso nos lábios, não passar a impressão que aquele tempo que você está gastando é caro, é difícil para você. Você tem que passar a impressão que você está entendendo bem a situação dele ou dela, que você tem amor, tem carinho, e que aquele momento de comunicação é um momento importante para você. Passe segurança, passe confiança, passe carinho, com gestos, com sorriso, com a sua posição bem próximo. Não adianta o paciente, a pessoa, o seu ente querido está lá no sofá e você passar conversando ou falar pelas costas dele ou dela, que essa comunicação não vai ter resultado nenhum. Você tem que dedicar um tempinho para que a sua comunicação seja eficaz. E esse tempinho você tem que passar carinho, você tem que passar ternura. Os gestos são importantes. Segunda coisa que você tem que levar em consideração é o ambiente. A pessoa, nessa situação, ela é bastante seletiva. Ela ouve uma coisa de cada vez. Ela tem dificuldade para prestar atenção. Então, um rádio ligado, uma televisão ligado, várias pessoas falando ao mesmo tempo, um ambiente ruidoso dificulta. Como nós falamos na dica anterior, você tem que se posicionar bem à frente da pessoa. O ambiente é extremamente importante. O ambiente ajuda na comunicação. Como nós falamos, ela presta atenção num único assunto, numa única pessoa. Evite ambientes ruidosos. Terceira dica é o que você quer falar, é a sua voz. O que é que você vai comunicar a ele? Como nós falamos, a postura da voz ela é importante. A voz tem que ser firme, mas bem pausada. Outra coisa interessantíssima é o comando curto. O que é o comando curto? Você tem que resumir aquilo que você tem que falar em poucas palavras. Porque se você for falar um discurso longo, usar muitas palavras, quando você chegar no final, o seu ente querido já esqueceu o começo e isso vai truncar a comunicação. Quarto lugar, você pode usar gestos, você pode usar figuras, você pode usar elementos figurados de linguagem, você tem que desenvolver estratégias de comunicação para que ele entenda.
Por exemplo, você quer falar de uma neta, a neta é novinha e as coisas recentes, o paciente ele não se lembra. Então, primeiro fale do filho, né? Do pai ou da mãe desta criança. Ele vai associar, né, aquela figura que ele se lembra com os filhos, os netos que ele não se recorda muito bem. Também usar objetos, fazer gestos não é errado. O errado é usar sinônimos. Você fala uma coisa, ele não entendeu. Você fala outra, usando um sinônimo, por exemplo, vai dificultar ainda mais. Vamos fazer um breve resumo. Não adianta berrar, não adianta gritar. Você tem que falar devagar. Você não pode falar pelas costas. Você tem que sentar bem em frente dele ou dela para se comunicar. A postura é extremamente importante. Passa a impressão que nesta fala, você está levando a ele carinho, você está levando a atenção. Evite ambientes ruidosos. O paciente, ele presta atenção numa única coisa. Evite falar assuntos muito longos. Resuma o que você tem que falar. Pode usar gestos, pode usar figuras comparativas. Você não deve usar sinônimos. Não adianta elevar muito o tom da voz. Fale firme, fale devagar, fale com clareza. Se o seu ente querido não está entendendo, dê uma pausa, abrace ele, toque uma música, faça alguma coisa que ele distraia, que ele venha ficar mais calmo para depois voltar um papo legal e agradável para que ele entenda melhor aquilo que você está falando. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhe. Também assine o nosso canal. Assim nós atingiremos mais pessoas. O nosso objetivo é levar informações. Nós fazemos um trabalho voluntário, estamos passando a nossa experiência, a experiência que nós temos, para as pessoas que têm os seus entes queridos com doença de Alzheimer. Também nós não somos donos da verdade. Deixe aqui embaixo suas sugestões, seus comentários, as suas dúvidas. A sua dúvida, por exemplo, pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Ou se você estabeleceu uma estratégia de comunicação que deu certo, por que não compartilhar? Desta forma, você estará ajudando outras pessoas que também precisam. Nosso muito obrigado.